No canal Tempos Rio, o quadro Meu Milagre. Este quadro é destinado para o aumento da sua fé em Cristo Jesus. Todos os testemunhos contados serão para a honra e glória do Senhor Jesus. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. 2 Timóteo 1 e verso 8. Vamos ao milagre da semana. Meu milagre. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu sou teu irmão Amarildo Domingos. Eu estou aqui hoje no canal Tempos Rio para testificar de grandes milagres que o Senhor Ele tem feito na minha vida. Hoje eu quero abrir o meu coração para muitos irmãos, do canal, somente alguns irmãos que já me conhecem há bastante tempo aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e alguns irmãos, do canal Tempos Rio que não tive como, eu não contar essa minha situação, simplesmente por algo que eles falavam, Muitas das vezes eles traziam ao meu conhecimento e aí era o momento oportuno aonde eu contava a minha situação, os meus problemas. Eu sei, meus irmãos, que cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade. Eu não estou aqui testificando, eu não estou aqui contando problemas. Eu estou contando aqui exatamente nesses momentos que eu estou tirando para poder falar com vocês, é simplesmente para mostrar a grandeza de Deus. Isso já estava no meu coração, há muito tempo. Há muito tempo que eu queria estar comunicando com vocês. Em algumas lives, eu até comentava que eu era um milagre de Deus e eu necessito da presença de Deus na minha vida. Eu necessito da graça de Deus na minha vida, porque senão o irmão Amarildo já era. E eu quero aproveitar cada minuto, cada instante que o Senhor Ele tem dado para mim poder falar da grandeza dEle, o quanto o Senhor, Ele é misericordioso, misericordioso, Ele é benigno para a minha vida. Irmãos, se de repente eu começar a contar, se de repente a emoção vir, se de repente eu pular alguma coisa, eu vou retornar para o começo novamente, da onde me perdi ali para contar, porque foi em 1998 o que eu estou testificando aqui. Eu, como já falei, sou diácono da Igreja Pentecostal Deus e Amor e atualmente continuo, pastoreando a Igreja Pentecostal Deus e Amor, além do meu problema, além da minha dificuldade, graças a Deus, os pastores, que têm sido os meus superiores, cada um eles têm entendido. Cada dirigente que vem para Niterói, para a setorial de Niterói, eu conto a minha situação, meu trabalho é limitado, meu trabalho é assim. Cada dirigente que vem para a sucursal de Neves, eu sempre converso com todos eles. Todos eles eu já contei a minha situação. Estou pronto para ajudar, estou pronto para batalhar, mas eu tenho o meu limite, Eu tenho o meu limite. E eu respeitando este meu limite, eu posso fazer o de tudo, dentro da igreja. Isso para ajudar a obra do Senhor. Irmãos, no ano de 1998, devido à minha pressão arterial, ela ser muito alta, era uma dor de cabeça constante, Eu trabalhava na época na Rádio Capital do Rio de Janeiro. Trabalhei desde o ano
de 1991 que eu trabalho na Rádio Capital do Rio de Janeiro. Era exatamente na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu trabalhava na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Aquela época, a nossa rádio era a Rádio Capital e nós trabalhávamos no estúdio. No estúdio, então, eu trabalhava para a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Até que chegou no ano de 1997, o pastor, na época que dirigia o Rio de Janeiro, né, eu vou falar só siglas, né? O pastor SS, ele dirigia a sede do Rio de Janeiro e foi pego, né, alguns dos operadores do estúdio da igreja para poder trabalhar na Rádio Capital, para ter a carteira assinada. Hoje não, hoje tá mais resolvido, né? Essa questão de carteira assinada, a igreja está assinando de todos os operadores que trabalham no estúdio, né? Que trabalha para a igreja. Trabalhar para a igreja é questão de livraria, é estúdio, é limpeza da igreja, segurança da igreja. Isso que eu estou falando, não estou falando da questão do altar, né? Questão do altar não, estou falando nas dependências. E em 1997, o pastor me chama para eu sair da Rádio Capital, ou melhor, do estúdio da igreja, e eu seria transferido para a Rádio Capital. Foi quando eles assinaram a minha carteira profissional, né? Eu como operador de rádio profissional. E quando foi em 1997, para mim foi novidade, né? Era uma novidade porque já tinha anos e anos que eu não tinha minha carteira assinada, e aí me pediram as documentação e assinaram a minha carteira. Quando foi, irmãos, no ano de 1998, né, estou com uma cola aqui, em 1998, a minha pressão, ela se descontrolou absurdamente. Era sempre alta, e mesmo assim eu ia trabalhar, né? Mesmo assim eu não entendia direito a situação, eu ia trabalhar. Quantas vezes eu, na época, eu ia para o médico, e de lá do médico eu já ia correndo para o trabalho, né, para poder assumir o meu horário. Muitas das vezes chegava atrasado devido os médicos, né, de ter que aguardar aquele negócio todo. E quando foi, irmãos, no mês de setembro, né, provavelmente no mês de agosto, mais ou menos, né, eu tive uma piora muito grande. O que aconteceu? Fui internado em um hospital aqui em São Gonçalo, né, que não adiantou absolutamente nada porque não fizeram exame, não fizeram nada, apenas fiquei, né, um período de 7 dias dentro desse hospital e não fizeram nada, né, não fizeram exame, não fizeram nada, só tomando medicamento. Saí, tive alta, né, voltei para casa, voltei a trabalhar novamente. E quando foi um dia, nessa época, meu pai, ele dirigia a Igreja Pentecostal Deus e Amor da cidade de Petrópolis. Então, os irmãos de Petrópolis acompanhou, né, a minha situação desde o começo. O que aconteceu? Em 1998, provavelmente ali no mês de setembro, a piora foi grande. E meu pai em Petrópolis, né, estava meu pai, minha mãe, né, a irmã Joana, estava a irmã Madalena e o irmão Vanderlei, que também nessa época trabalhava em Petrópolis. Acontece que eu liguei para minha mãe, né, liguei para o meu pai lá em Petrópolis, falei, olha, eu não estou me sentindo legal não estou me sentindo bem e não sei o que eu vou fazer. Meu pai e minha mãe pegaram o carro, naquela época eles tinham um Corsinha branco, né? Um Corsinha branco.
pegaram o Corsa, vieram de Petrópolis para cá, que dá 1 hora e pouco de viagem. Eles vieram lá para o estúdio na rua da Conceição 178. O estúdio ficava naquela parte de cima, no 3º andar, na Igrejinha Velha. E aí meu pai chegou lá 00:30 e pouca, né? Eu sentindo uma fraqueza no corpo. Naquele momento não quiseram me levar para os hospitais aqui do Rio de Janeiro, porque o irmão Vanderlei, que tinha um conhecimento na época quando ele morava lá, hoje atualmente ele não mora mais lá, mas ele tinha um conhecimento muito grande ali em Petrópolis. E o irmão Vanderlei foi um dos que falou, não, vamos para Petrópolis, porque Petrópolis eu conheço tudo. E aí nós saímos, 00:30 e pouca, passei em casa, peguei algumas roupas e já subimos direto para Petrópolis. Chegamos em Petrópolis, irmãos, lá para 1 hora e pouca da manhã, né? Já tarde, já estava bem tarde, quase 2 horas da madrugada. Eu fraco, né? Não estava quase conseguindo ficar em pé. Eu estava de pé porque eu estava forçando a barra. Chegamos no Hospital da Providência, em Petrópolis. A médica, os enfermeiros que me atenderam lá, né, rapidamente já me levaram para uma sala e foram tirar o meu sangue, foram ver o açúcar do sangue, né, a hipoglicemia. Aí quando ela tira meu sangue estava quase da cor da minha blusa, estava rosa, meu sangue estava rosa, bem fraco. Naquele momento ela já pegou 2 bolsas de sangue, já colocou para mim numa sala reservada e eu tomei essas 2 bolsas de sangue que, segundo os médicos, né, de outros hospitais, falaram que essas 2 bolsas que fez eu aguardar até eu ser atendido já em outro hospital. Vai ouvindo. Cheguei no Hospital da Providência, né, me levaram lá para o quarto, eu tomando sangue, soro, uns medicamentos, e de repente me levam para tirar um raio-x, né, frontal. Tirei o raio-x, quase não conseguia, né, ficar de pé, pegaram uma cadeira de roda, eu sentei nessa cadeira de roda, voltei para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, né, colheram o meu sangue para fazer o exame. E quando eu cheguei no quarto, demorou alguns instantes, a doutora vem me atender e fala, olha, você vai ser transferido. Porque o Hospital da Providência não tinha tanta, vamos dizer assim, para emergência, né? E me levaram para o Hospital Santa Teresa, um ótimo hospital, né, em Petrópolis. E quando eu cheguei no Hospital Santa Teresa, aí constataram exatamente que eu não tinha mais rins. Os meus rins eu não tinha mais. Aí depois de vários exames que nós fizemos, aí eu fui ver que a minha pressão alta, né, já tinha murchado um rim já tinha ficado murcho, e eu só estava com um rim. E esse rim que eu estava, ele também, devido à pressão estar alta, e eu só estava com um rim funcionando, esse também já estava infeccionado, já tinha parado. Mas é aí que tá. Eu urinava normal, né? Eu urinava normal e para mim estava tudo certo, mas não. O meu rins não estava mais tirando as toxinas do meu corpo. Então as impurezas já estavam misturando no meu sangue, já estava tudo misturado. Irmãos, foi quando um dos médicos ali do Hospital Santa Teresa, eu já estava na UTI já cheguei no Hospital Santa Teresa já direto para o UTI, já fui direto para o UTI. Eu estava consciente, eu estava vendo, né, eu vi quando eu saí do Hospital da Providência, eu vi quando me colocaram na ambulância, o motorista da ambulância com aquela sirene,
ligado, andando no centro ali de Petrópolis, eu estava consciente de tudo e me levaram direto para o CTI. Quando eu cheguei no Hospital Santa Teresa, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eu vi o Vanderlei, eu vi alguns irmãos que já estavam lá me aguardando. Mas a minha entrada foi direto para o CTI, para o UTI. Depois minha mãe entrou para poder, me abraçar, conversar comigo. E o interessante, irmãos, que eu fiquei deitado em uma cama que dava direto para a porta. E ali na porta eu via os monitores, eu acho que tinha um total de 16 leitos, mais ou menos. E eu via a hora que os monitores, aqueles monitores na frente assim, da onde eu estava, dava para me ver aonde os médicos sentavam e ficavam ali conversando e os monitores em cima, passando, salinha por salinha, leito por leito. E teve um momento que começou, o meu leito começou a apitar. Lá na tela eu via que os números estavam abaixando. E quando chegou em um certo número, não vou te saber explicar o que era, que estava quase chegando já em um algarismo, que estava vamos dizer assim, um exemplo, estava em 10 para cair já para 9, um exemplo mais ou menos esse. Foi quando todo mundo se levantou da mesa, médico, enfermeiro, todo mundo que estava lá e vieram para cima de mim. E eu fiquei olhando, falei, mas o que está acontecendo? E eles dão injeção e passa remédio e passa aquilo outro e todo mundo em cima de mim, os dois lados da cama e na cabeceira ali no pé também, cheio de enfermeiros, médicos, todo mundo em cima de mim ali. Até que um, olhou e falou, não, normalizou. Aí todos saíram e eu fiquei meio desentendido. Quando foi no dia da visita, no dia seguinte, a minha mãe chega, os médicos contam para ela que, olha, essa noite passada, teu filho quase foi. Faltou pouca coisa, a gente viu que a gente não ia conseguir, mas graças a Deus, o teu filho está aí. Entra, vai lá visitar ele. Entrou lá, foi visitar. Aí minha mãe, meio assustada, e eu querendo demonstrar que estava tudo bem, mas nem sabia que já tinham contado para minha mãe a situação que nem eu sabia o que era. Irmãos, eu estou contando este testemunho para aumentar a tua fé e trazer um despertamento para a tua vida. Hoje, eu não tenho os rins, nenhum dos dois. Eu dependo de uma máquina de hemodiálise. Eu faço hemodiálise 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas eu vou tentar mostrar aqui, meu braço. Isso aqui é uma fístula, é a minha segunda fístula. Aqui foi a primeira e essa aqui a minha segunda. E aqui o que acontece? Nessa parte de baixo aqui entra uma agulha que o meu sangue sai. Aqui dá o nome de arterial. A minha veia arterial, ela é assim meia alta, destacada, que é o próprio tratamento que faz para poder você não estar sofrendo. Como assim? A veia ser difícil. Aqui não tem como o enfermeiro, o médico, não encontrar minha veia. Ele encontra a minha veia aqui facilmente. Então aqui é a arterial. Aqui sai o meu sangue, passa por um capilar, que é um filtro. Mais para frente aí eu vou tentar mostrar para vocês. Ele é um filtro. Meu sangue passa por esse filtro, por essa máquina,
né? Uma máquina computadorizada, uma máquina de primeira, antes já foi ruim, hoje é uma das melhores, e sai o sangue que passou por esse capilar, tipo um filtro, né? Sai de lá e vem para cá. Alguns dizem por aí que quem faz hemodiálise troca o sangue. Não, não troca o sangue, não tira o sangue todo de mim, porque se tirar eu vou morrer, né? O que eles fazem é filtrar o meu sangue. Aquilo que o meu rins não faz, esse capilar, essa máquina, ela faz. Filtra o meu sangue e volta aqui na venosa. Vocês podem observar aí que em todos os vídeos meus, né, eu estou de camisa de manga comprida, e que se eu estiver de manga curta, eu sempre escondia o meu braço. Eu falo que eu escondia o meu braço. Por quê? Eu não quero que ninguém olhe para o irmão Amarildo como um coitadinho. Eu não estou aqui lastimando o meu problema, não. Engano quem pensa dessa forma. Eu estou aqui agradecendo a Deus a uma oportunidade que o Senhor, Ele me concedeu. O meu propósito de contar essa bênção é isso. Rapidamente, talvez você não tenha problema nenhum no seu corpo, na tua vida, nada. E muitas das vezes você se encontra longe dos caminhos do Senhor, ou você tem feito corpo mole para não trabalhar na seara do Senhor. É isso que eu sempre peço a Deus: Senhor, me dê força. Mas vamos voltar. Eu quero voltar lá para o Hospital Santa Teresa, né? Já falei aqui já. Foi quando chegou uma equipe médica. Isso foi no domingo. Eu entrei lá no sábado. No domingo chegou uma equipe médica para me passar um catéter, né, peritoneal. Esse catéter, ele pega 2 dedos abaixo do umbigo, né? Entra um catéter lá dentro. Isso no domingo. E aí, nesse catéter, né, eu não tinha fístula, eu não tinha nada no braço ainda, era normal, né? Nesse catéter, eles iam colocar 4 litros, né? 4 litros ou 2 litros de soro, né? Dentro de mim, para depois eles tirar. Eu fiquei vários dias, quase um mês, dessa forma. Eu chegava às 7 horas da manhã, eles me desciam do quarto, 7 horas da manhã, e eu saía de lá da sala às 7 horas da noite. Isso era todo dia, todo dia. Para eles colocar o soro aí dentro da salinha, aí depois tirava, abria mais tipo um registrozinho e tirava aquela secreção toda de mim. Mas o que acontece? No domingo, a equipe médica chegou lá no Santa Teresa para me passar o catéter. Eu não me lembro se é 2 litros ou 4 litros de soro que coloca dentro da gente, o peritoneal, e depois tira. Só o que acontece, irmãos? Eu já estava cheio de líquido pesado e os médicos que estavam lá não conseguiram, né, retirar aquele soro. Eles conseguiram botar o catéter, mas na hora de colocar o soro, eles colocaram os 2 litros ou os 4 litros de soro, né? Eles colocaram aquele conta-gota para ficar dentro de mim e depois eles iam limpando, né? Ia limpando, né, o meu interior. Só o que acontece? Na hora desses 4 litros de soro sair, não saía de jeito nenhum. O que aconteceu? Eu já estava enrolado ali, né? Já estava ali cheio de líquido, fiquei com mais 4 líquidos, né? Com mais 4 litros de soro dentro de mim. Só na segunda-feira que apareceu uma outra médica, né? Eu acho que talvez mais experiente, não sei, né? Que ela conseguiu tirar aquele soro que estava dentro de mim no domingo. Então, irmãos, tudo foi Deus na minha vida.
Fiquei lá dialisando, aí de repente queriam que eu fosse morar em Petrópolis. Eu falei, olha, tudo meu é em São Gonçalo. Tudo bem, meu pai está aqui em Petrópolis, minha mãe está aqui em Petrópolis. Mas eu já sei como é que é a igreja, né? Eu já sei como é que é a nossa igreja pentecostal Deus é Amor. Uma época o pastor está dirigindo ali, outra época está dirigindo outro canto. Aí eu pensei bem e falei, não, eu vou para São Gonçalo. Deus abençoou que eu já estava andando, né? Já estava caminhando normal, já tinha obtido a minha força novamente. Cheguei em São Gonçalo com a documentação, procurei a Secretaria de Saúde na época. A Secretaria de Saúde me enviou para uma clínica de hemodiálise aqui em São Gonçalo. E quando eu cheguei lá, né, o saudoso doutor Olavo, né, ele que me atendeu, foi o primeiro médico, né, que me atendeu. E ele atendeu eu e a minha mãe. Minha mãe tem até algumas histórias que minha mãe não gostou, né, da conversa com ele, mas ele é um excelente médico, né? Foi um excelente médico, né? Que devido aí tantas problemadas, Covid, essas coisas todas, né? Ele também não está mais desde, se não me engano, do ano de 2020, desde o ano passado. Mas sempre considerei como um dos melhores médicos da clínica. E aí ele me marcou para mim poder fazer essa fístula, né, que tem gente que fala que coloca um aparelhinho aqui, não tem nada de aparelhinho, né, não tem nada de aparelhinho aqui. Se você que conhece alguém, né, que você coloca a mão e você sente o choque, né, acontecer, não tem nada de aparelhinho, aqui eu acho que é umas inversões de veia que eles fazem que o fluxo fica bem superior a qualquer outra veia do corpo. Quer dizer, o sangue ele passa numa velocidade a 1000 aqui. Ele me encaminhou e na outra semana eu já estava fazendo o meu tratamento já com a fístula, né? Cheguei, eles colocaram aqui, não vou saber, foi um catéter, que eles me colocaram um catéter aqui e eu fiquei dialisando por esse catéter, dialisando até amadurecimento da fístula. Quando tudo estava normal, eles tiraram o catéter daqui, eu fiquei dialisando, né, no meu braço, igual eu falei, com a máquina. E de lá para cá, irmãos, eu sempre tenho agradecido a Deus. Eu sempre tenho agradecido, como eu sempre falei, em todos os momentos, né? Já teve momento de eu precisar da ajuda, né, de muitas pessoas, né, e pessoas que estenderam as mãos para me ajudar. Isso eu estou falando na questão de medicamento, né? Graças a Deus, né, de uns 10 anos para cá, né, nunca mais faltou, né, o nosso medicamento. Graças a Deus, todo mês eu pego, é público, né? Eu pego, é gratuito, eu pego o meu medicamento. Mas quando precisou, eu não vou lembrar o nome agora, né, de um irmão lá de Barra Mansa, né, um casal lá de Barra Mansa que me ajudaram na época. Eu não vou lembrar o ano também, mas foi um ano aí que, devido os governantes, né, não saberem direito as coisas aí, sei lá o que acontecia, que faltava medicamento. Então, graças a Deus que esse casal, né, chegou na hora certa, na hora exata, né, e de lá para cá a gente tem tido o nosso medicamento. Eu quero falar com você, meu irmão, você que se encontra na presença de Deus, que muitas das vezes você tem feito corpo mole. Se você não sabe o que é uma hemodiálise, depois você procura no YouTube, né? Talvez você encontre algumas informações para você entender. Geralmente, o ser humano ele sai de uma máquina de hemodiálise quebrado. Ele sai pior do que arroz de terceiro, sai triturado. Mas Deus, ele sempre foi na minha vida. Eu saía da máquina direto para a Rádio Capital trabalhar.
terminava a minha hemodiálise, eu não ia nem em casa, já pegava o ônibus, ou às vezes eu ia de carro, pegava o carro direto para a Praça Mauá na época. Ia lá e trabalhava normal. Eu quero dizer para você que muitas das vezes, né, faz corpo mole com as coisas de Deus. Eu não estou dizendo para você que eu sou um super-homem, que eu sou imbatível, não é isso que eu quero colocar. Eu quero que você siga, eu quero que você olhe para dentro de mim, para a minha situação, e olhe para a sua situação. Eu dependo de uma máquina para poder sobreviver até quando Jesus permitir. Ele é o autor e consumador da minha fé. Então, nesse quadro, eu estou testemunhando o meu milagre. Por isso que todas as vezes eu falo, ore por mim, dobre a sua oração em meu favor, porque o Senhor, Ele tem dado graça na minha vida para eu prosseguir levando o Evangelho do Senhor. Eu agradeço a todos os pastores setoriais, a todos os pastores, sucursais agora, e na época também que a gente trabalhava na rádio. Eu agradeço todos os pastores, porque todos eu chegava e contava a minha situação. E por incrível que pareça, a minha situação nunca foi problema, nunca. Eles sempre me aceitaram e estão me aceitando do jeito que eu sou. É claro que em 2009, eu me aposentei, não deu para continuar. Eu me aposentei, estou aposentado, graças a Deus. E fazer o quê? Se não for dar glória e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Então eu quero que esse testemunho alcance vidas. Eu quero que esse testemunho alcance agora pessoas que muitas das vezes você não tem absolutamente nada, você está sã, você está tudo perfeito e muitas das vezes ainda fica criticando a Deus pela sua luta, pelo seu problema, pela sua situação. Eu falo para você, meu irmão, olha para o consumador, que é o Senhor nosso Pai. Ele vai te encorajar assim como tem me encorajado. Eu agradeço até hoje o pastor Sora, que na época ele dirigia a sede aqui do Rio, quando ele me chamou no escritório e ele falou: Amarildo, como é que tá? Eu falei: pastor, tô indo, né? Dá para ir. Ele: mas vai dar para continuar na rádio? Eu falei: dá para continuar na rádio, sendo que naquela época eu tinha o meu horário e eu não poderia mais fazer aqueles horários. Aí ele falou bem, eu lembro como hoje, ele falou: não, vai para casa, senta direitinho, vê qual é o melhor horário para você, qual é o melhor dia para você, qual é o melhor horário para você trabalhar. E aí você vem e fala comigo que eu vou assinar. E isso eu fiz, voltei para casa, para mim, naquela época, o melhor horário seria ser folguista, Aí eu passei a ser folguista porque segunda de manhã não podia, quarta de manhã não podia, sexta de manhã também não podia. Então eu passei a ser folguista na Rádio Capital. Eu agradeço muito a Deus a essa oportunidade. Eu agradeço a todos que têm orado em meu favor, a todos que têm pedido ao Senhor, a todos os inscritos do canal Tempos Rio, que você não sabia da minha história e agora você está sabendo da minha história. Então ore em meu favor, ore em favor do meu filho Adriel, da minha filha Adrielen, da minha esposa Lilian, ore em favor do meu pai, pastor Adão, ore em favor da minha mamãe, a nossa irmã Joana, do meu irmão e a família dele, Odair, e em favor da minha irmã e também da família dela, a Selma. Amém? Ore em nosso favor, que nós, estamos orando
por você também. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu tenho certeza que vai faltar informações nesse vídeo, mas ao decorrer do tempo a gente vai dando mais, falando mais um pouquinho. Você que quiser puxar o assunto, depois a gente vai complementando um pouquinho mais. Amém? Que Deus abençoe. Foi o quadro aí, Meu Milagre. Deus abençoe a todos. No canal Tempos Rio, o quadro Meu Milagre. Este quadro é destinado para o aumento da sua fé em Cristo Jesus. Todos os testemunhos contados serão para a honra e glória do Senhor Jesus. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. 2 Timóteo 1 e verso 8. Vamos ao milagre da semana. Meu milagre. Se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.